Estamos de volta e ao meu lado o Dr. Sérgio Migliorini. Ele que é cirurgião dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada por nos receber aqui para falar de um assunto tão importante. Eu que agradeço a todos. Vamos começar entendendo quando há uma indicação para cirurgia ortognática? Cirurgia ortognática é um procedimento cirúrgico, um procedimento técnico que visa corrigir, visa promover a saúde, visa corrigir as deficiências ou as discrepâncias entre o desenvolvimento ósseo que o paciente possa ter. Nem sempre o aparelho ortodôntico consegue corrigir algumas deficiências entre a maxila e a mandíbula, que são os ossos da face, que são responsáveis principalmente pelas funções orais, como mastigação, deglutição, postura e fala. Existem algumas indicações que são premissas mais objetivas em relação à própria técnica, né, da cirurgia ortognática, que estão relacionadas em relação à deficiência da articulação temporomandibular ou dores faciais numa grande amplitude, principalmente essa talvez a principal queixa do paciente atual, relacionadas também à deficiência entre o crescimento da mandíbula e da maxila, fazendo com que a mastigação, a deglutição, a própria digestão dos alimentos sejam sempre muito comprometidos em relação a essa deficiência. Também em relação à síndrome de apneia ou ronco, na verdade o paciente ele pode ter uma queda de saturação de oxigênio à noite quando dorme, isso comprometer a parte cardiovascular, a parte intelectual, o déficit de atenção que pode ocorrer quando ocorre isso, e a cirurgia ortognática, desde que bem indicada e bem diagnosticada para esses aspectos, ela pode realmente corrigir esse problema com bastante eficiência, né, e eficácia ao final de todo o procedimento. E inclusive pela Organização Mundial da Saúde nós temos o conceito de saúde como um bem-estar físico, social e mental. O paciente, quando nos procura, ele nos procura também no intuito de melhorar a parte estética, ou seja, a sua parte de relacionamento social. Então, dentro dessas premissas indicativas que são as mais comuns, exceto traumas e tumores que também podem ser corrigidos posteriormente com esse tipo de cirurgia, nós temos tido bastante resultados positivos em relação a esses aspectos. Perfeito, doutor. O doutor comentou a respeito do aparelho, né? É uma dúvida também muito recorrente, principalmente das mães, né? De quando utilizar o aparelho. No caso da cirurgia ortognática, qual é a sequência para ter depois o sucesso aí com a cirurgia? Perfeito. Existem duas modalidades, né, de tratamento para a cirurgia ortognática ocorrer. Quando nós nos desenvolvemos e através também dos aspectos genéticos, né, herdados, nós temos sempre uma deficiência de desenvolvimento, ou o paciente já pode nascer com um tipo de deficiência que necessite dessa correção à cirurgia ortognática. O melhor momento da intervenção é sempre ao fim da puberdade ou ao fim da curva de crescimento ósseo desses pacientes. Então, o aparelho ortodôntico pode ser utilizado até previamente a essa situação, mas o preparo objetivo para que a cirurgia ortognática ocorra compreende a instalação do aparelho ortodôntico não para a correção, mas simplesmente para a descompensação ou ajuste desses dentes para que a cirurgia ocorra. Então, o melhor momento de executá-lo é sempre ao fim, isso objetivando a cirurgia ortognática propriamente, não só para a correção dentária, ao fim da puberdade tecnicamente ou ao fim da curva de crescimento ósseo, que se dá por volta de 17, 18 anos de idade. Ok, falamos do início aí, né, para se começar um tratamento, mas existe uma idade final? Um paciente de 50, 60 anos também pode fazer? Não, por incrível que pareça, se o paciente estiver saudável, com suas bases ósseas saudáveis, ou seja, tiver saúde, não há idade para que isso ocorra. Existem pacientes extremos, desde idades mais tenras que necessitam, e existem pacientes de 50, 60, até 70 anos de idade que são passíveis de correção pela cirurgia ortognática. É óbvio que o tratamento é um pouco mais lento por causa do aspecto clínico da instalação do aparelho, mas não há idade limite. O que há sim é a condição de saúde do paciente, inclusive até saúde mental. É muito interessante a tua pergunta, porque muitos pacientes nos procuram com uma idade já mais avançada, e nossa população envelhece dia a dia, essa que é a verdade, né, gradativamente, nos procuram porque nunca foram felizes com a forma do seu rosto ou com a forma que mastigam. Então não há idade limite. Ou seja, não basta viver mais, né? Tem que viver com mais qualidade de vida. Exatamente, que é essa a proposta. Sim. Agora vamos falar um pouquinho do pós-operatório. Por ser uma cirurgia, deve ter algumas restrições, né? Mas é tranquilo?
Atualmente sim. Existem muitos instrumentos para osteotomias ou de cortes que são executados durante a cirurgia, para que a cirurgia ocorra, que são muito mais seguros do que eram antigamente. Anteriormente, em fases iniciais da técnica cirúrgica, quando foi preconizada, nós tínhamos até mesmo acesso extra-oral, onde você deixava cicatriz no paciente, o paciente saía com a boca amarrada. Então, o pós-operatório realmente era muito mais complicado. Era um trauma. Era um trauma, exatamente. Era um trauma e nem sempre o resultado era tão bom, principalmente pela sequela da função do órgão que você não reabilitava precocemente. Hoje não. Atualmente não. Atualmente nós temos inclusive planejamento virtual em 3D, em 3 dimensões, que fazem com que o teu planejamento do resultado final funcional e estético seja muito melhor. Hoje nós fazemos modulações informatizadas, para o paciente poder realmente ter esse acesso, e o paciente acaba até vendo anteriormente, já antevendo, né, basicamente como ele poderia ficar como resultado final, tanto funcional quanto esteticamente. Mas é assim, o pós-operatório é muito tranquilo, desde que o paciente esteja orientado e saiba dos seus riscos pré e pós, é totalmente tranquilo e o paciente consegue se reabilitar com 15, 20 dias, ele já está nas suas atividades normais. Ou seja, vale muito a pena porque o resultado final é sempre muito melhor do que ele chegou aqui, né, doutor? Com certeza, com certeza. A gente vê algumas imagens, inclusive muda muito o rosto, Muda né? bastante, com todos os aspectos. Inclusive o aspecto emocional do paciente. É muito gratificante para nós quando o paciente volta e volta grato pelo resultado final. Imagino, principalmente para quem é apaixonado pelo que faz, como o doutor. Obrigado. Doutor, uma pergunta também que eu acho que é uma dúvida muito recorrente é se o plano de saúde faz a cobertura dessa cirurgia. Faz. O plano de saúde, por legislação da Agência Nacional de Saúde, que tem uma regulação muito justa em relação a isso, a cobertura é plena e total. Perfeito. Não há nenhum tipo de restrição aí. Exatamente. Então é só planejar e ter o resultado aí da cirurgia, né, doutor? Ter o sucesso da cirurgia. Isso mesmo. Doutor, muito obrigada por esclarecer aqui o nosso programa e até o nosso próximo encontro. Eu agradeço, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado. Continue com a nossa programação e mande suas dúvidas para o e-mail que você acompanha na sua legenda.